Bem-vindo ao canal e podcast MetaCérebro, onde discutimos neurociências para melhorar sua memória, foco e aprendizagem. Cronograma de estudos, será que funciona? Como fazer um realmente eficiente? Eu sou o professor Cleiton Mendes, sou neurocientista do Laboratório de Citogenética Humana da UFPA e neste vídeo vamos aprender tudo sobre cronograma de estudos. Vamos lá. Galera, vamos primeiro entender qual o nosso roteiro aqui da nossa aula, né? Vamos falar sobre o que é cronograma de estudos, vamos falar sobre os desafios, sobre vantagens, sobre desvantagens e a abordagem por trás disso, segundo a neurociência da aprendizagem, beleza? Então vamos lá. Para começar, o que é então um cronograma? Bom, você provavelmente já sabe o que é um cronograma, né? Mas em outras palavras, é uma programação onde você organiza, geralmente são realizadas dessa maneira. Você organiza numa agenda, por exemplo, com os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e nesses dias você organiza certos conteúdos para você aprender, seja para passar numa grande prova, ou seja para o seu aprendizado diário, para a sua vida profissional ou pessoal. Então, você organiza durante a semana, por exemplo, um cronograma. Você faz dessa maneira, você faz uma organização, uma programação do que você tem que aprender dentro desses dias. E aí você leva em consideração vários fatores. Se você está fazendo o cronograma para uma prova, você vai levar em consideração o peso da prova, a prioridade, enfim, outras argumentações assim. E também o seu tempo, né, de estudos, enfim. Então, entender primeiro o que é, basicamente, seria isso. Agora, por que as pessoas utilizam geralmente cronograma? Bom, utilizam geralmente por uma influência social. Grande parte do que nós fazemos no dia a dia, nós fazemos sem pensar. E também nessas decisões acaba existindo essa influência também. O cronograma de estudos é uma técnica, é uma estratégia, na verdade, de estudos, utilizada por grande parte das pessoas, quiçá por todo mundo que está se preparando para uma grande prova, por exemplo. Tá? E uma parte dessa atividade de fazer o seu cronograma se deve também ao estudante, no nosso exemplo agora aqui, perceber, imaginar e dizer para ele e para os demais que algo está sendo feito. Quando você faz o cronograma, você está colocando em prática algo de que você está de fato executando, você de fato está avançando. Então o cronograma ele também serve com esse intuito também, né? Mesmo que seja inconscientemente falando para você agora, tá? E de fato, as pessoas que estão aplicando o cronograma, grande parte delas, acho que não grande parte, mas uma parte considerável delas, está de fato querendo aprender, de fato buscando aprender. Mas professor, como assim uma parte delas? Grande parte das pessoas não estão de fato querendo aprender, estão querendo estudar, que são coisas diferentes, que você vai ver em outros vídeos aqui, entender um pouco mais como funciona esses fatores emocionais envolvidos no nosso comportamento de estudar, aprender ou fazer outro tipo de coisa no nosso dia a dia. Então, quais são as vantagens agora do cronograma, né? Quais são as vantagens? Bom, vantagem de se fazer um cronograma. Você tem uma maior organização do que não ter, é claro. Então imagina você, zero, sem nada, você fazer um cronograma, você vai ter pelo menos uma organização prévia do que você vai fazer, do estudo que você vai realizar nos próximos dias até o teu objetivo, seja lá qual for ele. E vai te dar um certo planejamento, né? Você vai ter um certo planejamento com este cronograma. O problema é que a organização e o planejamento que eu estou citando como ponto positivo, ele é muito pequeno, né? Na verdade, seu impacto é muito pequeno. É uma ilusão de organização e uma ilusão de planejamento. Mas é melhor do que não ter nenhum, neste nosso exemplo. Por isso que eu coloquei ainda mesmo assim como vantagem o cronograma nesses dois aspectos. Agora, quando nós entramos na área da desvantagem, aí você vai provavelmente se surpreender com muitas coisas aqui. Provavelmente. Primeira coisa, desvantagens então de fazer o cronograma tão famoso que praticamente todos os alunos ou candidatos a grandes provas fazem. Primeira coisa, simplista demais, né? Imagine, se o cronograma fosse um catalisador de resultado para aprovação, todo mundo era aprovado, porque praticamente todo mundo tem um cronograma ou já fez um cronograma. Então o cronograma é uma estratégia, uma técnica de estudos, ok, mas muito simples. Simples no sentido de você imaginar que vai com isso só gerar memória de longo prazo e realmente lembrar daqueles conhecimentos, conteúdos, grandes conteúdos que você geralmente precisa para o seu dia a dia ou para uma grande prova. Então, você organizar na segunda, terça, quarta-feira o que vai estudar,
Isso é muito simples perto do que vai fazer de fato o teu cérebro aprender. Eu gosto de brincar com os meus alunos e mentorados que você pode até plantar bananeira, pular de um prédio. O teu cérebro não tem nada a ver com isso. Isso não quer dizer nada para ele em relação ao comportamento, às vias neurológicas para aprender de fato. Você fazer um cronograma não amarra aprendizado, porque é muito simples e não obedece às vias normais e as vias que o teu cérebro seleciona para aprender de fato uma informação que você pode aprender em outros vídeos aqui melhor ainda. Vamos conversar um pouco melhor sobre isso. Então entenda que ele é simplista demais em sua prática, em sua conduta, em sua colocação, para gerar realmente aprendizado e memória de longo prazo, beleza? Outro ponto negativo é estático. O cronograma ele é estático, ou seja, ele é parado, ele é travado e a tua vida é dinâmica. Por isso que nunca dá certo o cronograma. Eu nunca vi um cronograma realmente dar certo. Não sei se você já conseguiu. Por quê? Porque o cronograma é estático e a tua vida é dinâmica. O que acontece no dia a dia, geralmente, quase 100% dos casos, praticamente, é que você faz um cronograma bonitinho, gasta muito tempo e organização naquilo, só que nos primeiros dias você já não consegue obedecer o cronograma e aí começa a virar uma bola de neve. Isso vai te desmotivando e, na verdade, até te paralisa em vez de ajudar. Então, na verdade, um dos pontos negativos e desvantagens do cronograma é que ele é estático e a tua vida é dinâmica. Exatamente um dos fatores, esse é um dos vários fatores que nós não utilizamos cronograma, por exemplo, dentro do método hipermemória, o método de aprendizagem que eu criei, por exemplo, que eu e meus alunos utilizamos para aprender grandes quantidades de conteúdos em pouco tempo, aprovações em centenas de provas aí, centenas de alunos aprovados em várias provas. Então, nós não utilizamos também por causa desse fator. Outra desvantagem. Pode e geralmente é uma grande ilusão de aprendizagem. O que é uma ilusão de aprendizagem? É você estudar de uma maneira que você se engane que aprendeu, mas na verdade não aprendeu. Isso é muito comum, né? Harvard trabalha em um dos cursos da ciência do aprendizado, o curso de Harvard, ele trabalha o conceito de ilusão de competência, que é exatamente a ilusão de aprendizagem nesse nosso exemplo. Você se ilude que sabe aquele conhecimento, mas na verdade não sabe. Pensa aí comigo, quantas vezes você estudou um conteúdo, você tinha certeza que aprendeu, mas na hora da prova, ou na hora que você precisou daquele conhecimento, você não sabia. Mas você tinha certeza que sabia. Então, o teu comportamento, a tua forma de estudar, ela te engana. É uma ilusão de aprendizagem. Por isso, nós também não utilizamos. Nós utilizamos outras vias dentro do método hipermemória, exatamente para não ocorrer a ilusão de aprendizagem. Aplicando o método de memória, você não cai na ilusão de aprendizagem porque ele impossibilita isso de ocorrer. Então o cronograma também é um problema por causa disso, beleza? Outro problema, desvantagem, não otimiza o conhecimento. O cronograma, você apenas colocar segunda, terça, quarta, quinta-feira, colocar lá os temas ou os conhecimentos que você precisa aprender, os livros que precisa ler, não otimiza o conhecimento, o conteúdo. E por que isso é tão importante? Você não tem todo o tempo do mundo, você tem uma vida e ela já está acabando. Metade dela, uma parte dela. Você tem poucos anos de vida. Dentro desses poucos anos de vida, um terço dele, quase metade, você está dormindo. Um terço você está dormindo. Então você ficou ali com 2 terços. Esses 2 terços você está trabalhando, então você fica com pouquíssimas horas de fato para se dedicar ao conhecimento, ao aprendizado. Então você precisa pegar o seu conhecimento e o conteúdo que você precisa aprender e otimizá-lo. Por quê? Porque você tem pouco tempo e nesse pouco tempo, além de você aprender, você precisa ter tempo e saber como revisar esses conteúdos no momento adequado, na data adequada, do jeito adequado para você não esquecer. Porque senão você vai cair no esquecimento, vamos entender um pouco melhor agora. Então, por você não conseguir otimizar o conhecimento, o conteúdo, você acaba prejudicando todo o seu aprendizado. E o cronograma também não te ajuda nisso, que é um dos pontos principais. Que nós abordamos dentro do método, por exemplo, hipermemória. Nós otimizamos o conhecimento de uma forma que nossos alunos conseguem, até alunos de medicina, por exemplo, conseguem revisar temas médicos em 5 minutos. E de forma realmente eficiente. Mas para isso precisa de toda uma estratégia. Então o cronograma ele também é uma desvantagem nesse aspecto. Outra desvantagem, ele não quebra a curva de esquecimento, né? Você deve conhecer a famosa curva de esquecimento de Ebbinghaus, o cientista, onde, na verdade, imagine que aqui tem um gráfico, tá? Um gráfico aqui, e imagine que quando você estuda um conhecimento, ele está nessa ponta, mas, na verdade, no gráfico, em 2 dias, você já chegou a 28% apenas de retenção do que você estudou. Então, você estudou, mas em 2 dias só vai reter 28%. Em 7 dias, 5%, enfim. Imagina o quanto você retém em 1 mês, 2 meses, 6 meses. Então, o cronograma, por si só, porque você colocou
segunda-feira um conhecimento, outro na terça. Se você não sabe a data adequada para revisar, o conhecimento não está otimizado da maneira adequada e você não sabe como revisar neurologicamente, como o teu cérebro realmente aprende, você não vai quebrar a curva de esquecimento. Você precisa revisar no tempo adequado, do jeito adequado, para quebrar a curva de esquecimento e, de fato, você lembrar de muito mais conteúdos. Assim como nós fazemos também dentro do método, mas o cronograma não faz isso. Ele não vai te possibilitar quebrar a curva de esquecimento, por isso que você vai esquecer praticamente tudo que estuda, que é o que ocorre geralmente, tá? E o último ponto de desvantagem aqui, das desvantagens, das várias que eu anotei, tá? Tem muito mais. Ele não evita, o cronograma não evita o terceiro e quarto tipo de esquecimento. Existem 4 tipos de esquecimento, você pode aprender aqui em outros vídeos, outros episódios, 4 tipos de esquecimento. Os 2 últimos são não transformar a memória de curto prazo em longo prazo, por isso você esquece. E o 4º tipo é o esquecimento real, que você até criou a sinapse, criou a memória, mas por não utilizar da maneira adequada, ela foi destruída, foi perdida. Então o cronograma, ele não vai te ajudar como deveria transformar a memória de curto prazo em longo prazo, ou seja, você não vai lembrar a longo prazo, e mesmo as memórias que você já tem, por você não revisar no dia adequado, da maneira adequada, ele vai acabar, com o cronograma, vai acabar sendo esquecido de fato. Então você vai cair no terceiro e 4º tipo de esquecimento. O cérebro, pessoal, essas são as principais desvantagens que eu separei para você, tá? O cérebro, ele só guarda o que precisa. Técnicas simples como um cronograma não vai fazer você aprender de forma eficiente porque não obedece às vias cerebrais da aprendizagem. O teu cérebro segue princípios específicos e caminhos específicos para guardar conhecimentos ou para não guardar. E você pode aprender mais sobre isso em outros vídeos aqui também. Então, você apenas utilizar o cronograma não vai promover memória de longo prazo e nem fazer com que você não esqueça. Porque o cronograma em si, ele não quebra a curva de esquecimento e não evita o terceiro e 4º tipo de erro. E não aumenta, potencializa o teu aprendizado. Mas é uma técnica muito famosa, mas por falta de conhecimento realmente de neurociência e como o cérebro funciona de fato. E vamos aprendendo uns com os outros, repetindo os erros sem perceber. Então essa é minha observação do cronograma, baseada em ciência, que você pode aprender mais ainda aqui no canal, em neurociência de fato. Dentro dessas minhas colocações, estou abordando princípios de neurociências avançados e atuais. Não estou citando todos aqui, porque não é o vídeo adequado para isso agora, mas só entenda que eu citei para você os principais. Entenda, para fechar esse vídeo, para você entender, que o teu cérebro só guarda o que ele precisa. E ele entende o que precisa pelo uso. E o uso vem, neste caso de conhecimentos externos, sem prática, vem através das revisões. Então você precisa aprender conhecimentos, muitos conhecimentos, de maneira rápida, de maneira otimizada e saber revisá-los pelos períodos que você tem, de maneira muito breve, e saber revisá-los e aprender mais conhecimentos, quebrando a curva de esquecimento e realmente aprendendo uma grande quantidade de conteúdos. Com técnica adequada, você vai conseguir aumentar a porcentagem de memorização de longo prazo e não só isso, a quantidade de memórias que você evoca, o que você consegue lembrar na hora que você precisa é muito maior se você souber como fazer isso tudo e também instalar as âncoras de memórias, que eu também faço isso dentro do método hipermemória. Se você quer, de fato, aprender a aprender de forma realmente eficiente, aqui embaixo desse vídeo tem um link para você conhecer o método hipermemória por indução. É o método de aprendizagem, um novo método, diferente de tudo que você já viu, um método inovador, onde eu criei 100% baseado em neurociência avançada, método com centenas de alunos aprovados já, e nas mais diferentes provas médicas, de direito, de concurso público, entre outras, e você também pode agora aprender. Então, com o método você vai aprender de fato as 7 camadas para construir suas hipermemórias. E de fato, você vai aprender de forma eficiente. E não estou falando de técnicas de memorizações que você encontra aqui pela internet. Estou falando de método baseado em neurociência de fato, para você aprender grande quantidade de conteúdos em pouco tempo, obedecendo ou passo a passo que eu ensino lá. Então clica aqui no link aqui embaixo e acessa a página para você conhecer mais sobre o método. Lá tem tudo sobre o método e um vídeo meu explicativo com todas as informações que você precisa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um forte abraço, clica aqui e conheça o método. A gente se vê em outros vídeos também.